Olá, boa noite. É bom estarmos juntos aqui, não é? Nossa live das quartas-feiras às 19h10. É sempre um prazer estarmos juntos. Pra gente realmente é um grande prazer poder estar aqui junto com vocês. Primeiramente, eu gosto sempre de trazer o nosso propósito. Eu acho que isso é essencial, né? A gente tem como propósito elevar de uma forma substancial. Eu acho que isso é importante, assim, de uma forma substancial o conhecimento e a capacidade dos profissionais que querem estar e crescer no mundo corporativo. Então, isso é o que nós falamos. Isso é o que nós queremos contribuir a EdSkill Digital com vocês, tá bom? E o nosso bate-bola, que é essa delícia, toda quarta-feira às 19h10, também tem um propósito. É um prazer, João. Também tem um grande propósito. O propósito é a gente trazer profissionais de referência, tá certo? Como é o caso, com temas relevantes também para poder capacitar vocês a estarem assim antenados, né, estarem atualizados ao nosso novo mercado, tá certo? E poder contribuir exatamente nesse nosso propósito maior, que é para tua vida profissional, para tua vida, tua carreira, tá bom? Então, assim, isso é o que a gente queria falar, mas tem uma novidade que eu não posso deixar de calar, que é um filho que está saindo, tá certo? E que foi construído com muito carinho, tá certo? Com muita dedicação e que tenho certeza que vai ser de grande relevância. Eu preciso falar do nosso curso Profissionais que Valem Ouro. Esse curso foi feito de uma forma completamente diferenciada dos demais. Tem uma metodologia que eu tenho certeza que vocês vão amar. É totalmente aderente a esse novo mercado, tá certo? Desenvolvida por nós, por mim, tá certo? E que vai fazer diferença no teu contexto. Então, esse curso ele vai estar começando no dia 1º de outubro. Já se agende. Agora a gente vai falar da nossa temática assim de hoje, que ela é extremamente especial e de relevância, tá certo? Para quem quer realmente se destacar no mundo corporativo. E antes de eu falar dela, eu vou convidar aqui o André, né, o André Cavalcante, que ele é gerente industrial Brasil da Pernod Ricard. Ele é teólogo, mas muito mais que isso, gente, que isso já é de grande relevância, tá certo? Ele é um amigo, ele é uma pessoa assim extraordinária. E eu quero chamar porque a gente tem assim o privilégio de tê-lo como amigo e de tê-lo na nossa convivência. E vocês aqui, tenho certeza que vão ganhar bastante na presença do André. Vou convidá-lo. Bom, já convidei e aqui aguardando ele entrar junto conosco. Carla Verônica entrou, vai ser a nossa próxima. André, meu querido, meu Deus do céu, que coisa boa. Olá, Larissa. Aqui. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você está? Melhor agora. Melhor. Tudo ótimo. Está me escutando bem? Estou lhe escutando bem. E você? Também. Então bom. Gente, então eu estava falando de André, mas agora uma coisa é só falar, mas uma coisa é vê-lo. André, eu quero primeiro externar minha gratidão, porque você prontamente assim aceitou o nosso convite. E assim, isso já me deixou muito feliz. Você é um profissional maravilhoso, extraordinário, de muita competência, tá certo? Mas mais do que tudo, você é uma pessoa incrível. É um amigo que eu tenho e que tem um privilégio. É um teólogo, então eu acredito que quando você é teólogo e tem Deus realmente junto, está dentro do seu ambiente de trabalho, você com certeza ele vai te privilegiar, porque ele que dá a sabedoria mesmo. Então, assim, é muito bom tê-lo aqui. Gratidão, primeiro, por você estar conosco. Então, primeiro, eu quero que André dê as boas-vindas aí, para quem está na live, por favor. Tá legal. Primeiro, eu quero agradecer, Lária, essas palavras aí carinhosas. Você sabe que são recíprocas, né?
Então, tenho um carinho enorme por você, Marco, né? Nossas famílias são amigas já há alguns anos, né? Também te conheço como profissional, né? E isso traz muito crédito, né, para o que a gente vai conversar aqui. Mas, de fato, é um privilégio estar aqui com você, tá? Eu quero agradecer mesmo de coração aí o convite, tá? E quero agradecer a presença de todo mundo que está aí junto. Espero que esse bate-papo seja agradável, seja prático, né? Eu estava conversando isso contigo, eu não sou uma pessoa muito teórica, de fato. Gosto muito de ler, de estudar as coisas, mas eu sou muito mais da prática do que da teoria, né? Então eu espero que esse bate-papo seja isso, ele seja bem prático, ele traga aí insights para o pessoal que está escutando, que eles possam também, pessoal, que vocês possam escrever aí, colocar sugestões, criticar, dar a opinião de vocês ao longo do bate-papo aqui, para que seja uma coisa gostosa aí para todo mundo. E olha, eu estou vendo aqui, André, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas Carla Verônica já está dizendo aqui, André, prazer em te rever. Olha aí, muito bom te rever também. Entrou Renata, minha amiga, esposa maravilhosa. Então, Renata, é bom ter você aqui. Mas, gente, eu quero contextualizar vocês do nosso bate-papo de hoje, que é o nosso bate-bola de uma questão assim, extremamente importante e rica, não é? Que vai, com certeza, elevar a contribuição nossa para a tua vida. Tá certo? E que nós chamamos de profissionais indispensáveis. Então, assim, na live anterior, quem teve a oportunidade de estar conosco na live anterior, nós falamos sobre o perfil de profissionais de sucesso. E, obviamente, claro, que esse perfil, ele está aderente às necessidades atuais, inclusive, do mercado, das organizações, e normalmente esses profissionais são o que a gente chama assim, eles tiram fôlego pela sua competência, tá certo? Técnica nas empresas, mas quando a gente fala de um profissional indispensável, é preciso mais. É preciso mais, Larissa, sim, é preciso mais. E é exatamente isso que nós vamos estar falando hoje, aqui, nessa oportunidade. Nós queremos complementar esse estudo, do qual a gente já falou, para que você se torne, se já não é, um profissional indispensável. E aí, André, eu queria falar um pouco, assim, até contextualizar para a gente o que realmente a gente fala de um profissional indispensável, mas o que é um profissional indispensável? Na minha visão, o profissional indispensável são aqueles que têm uma atitude, óbvio que eu não estou falando aí das competências técnicas, tá certo? Eu estou falando daqueles profissionais que têm uma atitude que o destaca, que o distingue dos demais, sendo aqueles profissionais que, assim, ultrapassam crises. Por quê? Porque esse profissional você quer estar do seu lado, porque ele vai estar ali ultrapassando com você e fazendo diferença nesse mundo. E isso seja para o líder, tá certo? Seja para os pares e seja para os subordinados. Então, é desse profissional que eu estou falando. Mas aí essa é a minha visão de profissionais indispensáveis, e eu queria saber de você, se você compartilha com ela, se você quer agregar. Como é que você pensa aí? Um profissional que você diz assim, olha, haja o que houver, eu quero estar do meu lado. Não, eu compartilho com o que você colocou, Larissa, e eu acho interessante que quando a gente fala de profissional, tem dois aspectos que eu queria trazer. O primeiro deles é que indispensável é diferente de insubstituível. Sabe, quando eu estava refletindo sobre o tema, né, profissionais indispensáveis, ele estava me trazendo um pouco essa ideia, né, poxa, se é uma pessoa indispensável, como é que é? Eu não consigo ficar sem ela, então não é esse viés que a gente vai conversar aqui, né, porque eu acredito que você pense dessa maneira também, ninguém é insubstituível. Né? Então, esse é um dos pontos. Né? Então, se tornar indispensável, o sentido aqui é de você se tornar tão importante para a estrutura que, de fato, a empresa, né, aquela organização, vai querer que você continue, vai fazer de tudo para você estar ali pela sua importância. Né? E não porque outra pessoa não possa fazer aquilo que você faz, mas você se encaixa tão bem que eles vão querer continuar contigo. Né? O outro ponto é que, quando a gente olha muitas vezes essa questão de profissional indispensável, a gente se olha muito como o liderado,
né? Mas é importante a gente olhar isso aqui no aspecto do líder também, né? Do gestor também. Então, existem os liderados indispensáveis da sua equipe, mas o que faz o teu gestor, né? Você olhar ele como uma pessoa indispensável para a tua equipe, né? Porque eu acho que essa é uma maneira muito legal de você enxergar também o que é importante você desenvolver. Então, se você olha para o teu gestor, para o teu líder, e você fala, poxa, falta muito, então você precisa estar fazendo muita coisa diferente também, né? Para você poder verificar essa sua frase. Né? E por outro lado, se você olha, ele te inspira muito, poxa, quais são as características dele que te inspiram, que fazem você gostar de trabalhar com ele? Você tem isso, você não tem isso? Então é uma maneira muito fácil de você identificar, né, a coisas que você precisa desenvolver, tá? Mas trazendo alguns pontos assim específicos, eu vejo como indispensável, olhando para a minha equipe, e aí não só eu olhando para a minha equipe, mas eu olhando para os meus pares dentro da equipe, né, do meu gestor, né? Eu acho que uma pessoa indispensável é uma pessoa que joga com o seu gestor. É uma pessoa que está junto, entendeu? Não é aquela pessoa que não faz a oposição pela oposição. É uma pessoa que está construindo junto com a equipe, que está querendo crescer junto com a equipe, que olha esse resultado do todo prioritariamente. Né? E não é aquela pessoa que quer crescer sozinha. Uma pessoa que quer crescer sozinha, ao meu ver, ela é completamente dispensável, porque ela desagrega muito mais do que agrega. Né? Então ela tem que jogar muito bem com o gestor e ela tem que jogar muito bem com o time do qual ela faz parte. Tá? Então, para mim, essa já é uma característica muito importante de uma pessoa que eu vejo como indispensável. Outra é que, dentro de tudo que... A gente vai entrar em alguns detalhes a mais, mas a gente cada vez mais precisa de pessoas que sejam resolvedoras de problemas, né? E não criadoras de problemas ou que aumentam os problemas. Esse mundo que a gente está vivendo, e você trouxe isso, né, na semana passada, na Masterclass lá, falando do mundo VUCA e tudo mais, esse mundo que muda, que é tão incerto, que é tão ambíguo, ele necessita de pessoas que queiram resolver as coisas e não apenas, sabe, empurrar com a barriga ou transferir para outras pessoas. Pessoas que estejam dispostas mesmo a colocar a cara, sabe, a se empenhar em fazer, mesmo que não tenha os skills necessários, sabe, mesmo que não se ache plenamente pronta para fazer, mas que vá somar com aquilo que tem. Que queira somar com aquilo que tem. Isso é extremamente importante, tá? E aí tem um outro ponto que eu queria trazer. Oi, pode falar. Não, porque eu acho que é assim, isso que você está trazendo, ele é tão importante que hoje, até o perfil da liderança, ele mudou um pouco, porque antes a liderança era muito só, como se fosse só, entre aspas. Hoje a liderança é colaborativa. A liderança ela não pode ser só. A liderança ela tem que trazer a equipe para junto, tem que estar com as pessoas para junto. Ela tem que estar sempre com um processo de olhar para um todo, para o bem comum. Ela não pode ficar mais olhando só para si. Não é? Ela vem para somar. Exato. Ela não vem só, isso vai ser bom para mim. Não, isso vai ser bom para mim, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para todos. E ela tem que ter uma outra visão. Então, eu acho isso super, super importante. E quando você trouxe pessoas resolutas, e a gente trouxe realmente da vez na live, que a gente até falou muito de resolução de problemas complexos, né? Mas aí eu não vou entrar nessa temática, mas eu estou falando resoluta mesmo, que diz o seguinte: como você bem posicionou, eu posso até não saber, mas eu vou atrás. Eu quero ajudar. Desenvolver, eu vou buscar, eu quero contribuir, não é isso? Perfeito. Exatamente. Pode continuar. Exatamente. Tá? E aí uma coisa que é importante para mim e que eu trago assim desde o início assim da minha vida como gestor, é um aprendizado que eu tirei na verdade foram 2 livros de Bill Hybels. Você conhece Bill Hybels, né? Ele é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, mas como qualquer grande igreja, né, é uma estrutura enorme, com muitos liderados, com, né, uma estrutura de gestão muito forte. E eu estava lendo um livro dele, que é Liderança Corajosa, e ele estava falando do processo dele de contratação de pessoas, né, como ele fazia a seleção de pessoas. E eu acho interessante que, falando de um profissional dispensável,
ele tem que ter essas características não apenas na hora que a gente contrata, mas ele tem que manter essas características que eu vou falar ao longo do tempo. Não é porque não é só você entrar no time, você tem que continuar jogando bem, né? Você tem que continuar trazendo aquilo pelo qual você foi aceito ali dentro, né? E aí ele fala de 3 Cs, que ele usa sempre quando ele vai contratar alguém. O primeiro C são termos em inglês, então o último não vai funcionar, mas o primeiro deles é o caráter. Então ele tenta, durante a entrevista, o bate-papo, ele tenta entender como a pessoa chegou onde chegou e quais são os valores daquela pessoa, que ele coloca que o caráter é algo indispensável, né? Não adianta a pessoa ser o must, mas se não tem caráter, não funciona, né? O segundo é a parte de conhecimento. É a parte de conhecimento técnico, de experiência, de tudo aquilo que já viveu e tudo mais, que é a parte técnica que a gente sempre olha com muito cuidado. E a terceira é a química, né, que em inglês é chemistry, com C, por isso que são os 3 Cs, mas ele fala que é a química. E a química é como essa pessoa vai se inserir no grupo. Essa pessoa encaixa, ela pode ter muito caráter, ela pode ter muito conhecimento, mas de repente você avalia o estilo da pessoa e olha para a tua equipe e diz, poxa, vai ser conflituoso, não vai trazer aquilo que eu quero, sabe? Não vai casar bem a coisa. Então são os 3 Cs que ele traz. E eu acho que um profissional que se mantém indispensável dentro de uma estrutura, ele é um profissional que mantém isso ao longo do tempo, independente de onde ele esteja, independente da posição que ele esteja, se ele continua como liderado, se ele se torna líder, mas caráter, a competência, né, e essa química dentro da equipe são indispensáveis. Então eu colocaria, se puder adicionar, eu vou falar com ele, eu vou adicionar um C aí, dentro do que você está falando. Ele tem a coerência. Ele tem que ter coerência. Quer dizer, à medida que esse profissional vem, ele tem caráter, ele tem conhecimento técnico, ele tem a química, mas ele tem que ter coerência, ele tem que ter exemplo. Então, à medida que eu faço, eu estou falando, eu pratico e sou constante. Se não for a quinta, a constância. Olha aí, a gente já está aqui, a gente já pode editar. Já está. Eu vou mandar um e-mail para ele. Mande, porque eu... Não, mas faz sentido, Lari. Mas faz sentido, porque, veja, ele falou de 3 Cs no momento da contratação, né? A gente está falando da continuidade dessa pessoa. Então, estou falando que, realmente, essas 3 características, elas não podem sumir. Mas, para que haja continuidade, é isso que você está dizendo. É a consistência da pessoa, né? Ela se manter fazendo isso, então faz todo sentido. Outra coisa, André, que me chama assim, muita atenção, pelo menos na minha experiência, e particularmente comigo, trabalhando dentro de times que eu atuei, o que faz uma diferença enorme de querer ter esse profissional junto, numa composição de uma equipe de projeto, não necessariamente como se fosse um subordinado, mas um novo projeto, ou seja, como liderança, como líder, ou como profissional, não importa. Na composição, ter pessoas assim que tenham uma percepção aguçada do que precisa ser feito. Ela está sempre antenada, ela não fica esperando, ela tem uma proatividade, ela tem uma iniciativa, ela sabe e vai atrás. Ela não fica parada, por exemplo, eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer e fiquei parada. Mas, gente, e tô esperando, tem muita né? coisa para fazer. Eu estou esperando. Então, não é tempo mais para isso, né? Não tem, André. Então, essa pessoa, assim, quando ela é proativa, quando ela é resoluta, quando ela tem uma atenção, ela tem uma visão, eu gosto muito de chamar assim, tem uma visão de helicóptero. Você está fazendo uma atividade, mas você não está perdendo, você não perde o todo. Você tem uma visão sistêmica maior e você vai à frente disso. Por quê? Porque isso ele ultrapassa as horas de trabalho. Você está sempre atenta a esse processo. Tá certo? À medida em que você está sempre atenta a esse processo, você... eu tomo iniciativa, eu tomo passo à frente e sou resoluto, cara, eu não espero. E as coisas acontecem com um ritmo muito melhor e engajado. Porque a gente vai trocando, a gente vai somando, e não como se fosse um líder e o resto aguardando que o líder se posicione. Eu acho que hoje já não tem espaço para isso. Mas quando eu digo hoje, não é hoje mais. Só não. Gente, a gente tem quantos anos de atuação, de trabalho? Eu acho que isso nunca teve, mas agora, com essa questão de ser mais ágil, está mais relevante, está mais
claro. Assim, Tá mais claro. Isso tem até, uma diferença. Tá mais claro, né? Tem até, Larissa, um termo que tem me incomodado um pouco mais recentemente, que é a questão do pós-pandemia. Ah, não, porque agora pós-pandemia é isso aí, aquilo outro. Sinceramente, algumas coisas aguçaram depois desses 6 meses. Mas a grande maioria das coisas são exatamente as mesmas do que eram em janeiro desse ano. Não mudaram, entendeu? A pandemia mostrou muita coisa, revelou, né, trouxe à luz muita coisa, evidenciou muito problema que organizações tinham. Mas, sinceramente, de novo, o que ela trouxe para quem não enxergava é que precisam resolver problemas, tá? Mas não mudou os conceitos de gestão, não mudou os conceitos, sabe, de valores, não. Talvez tenha trazido um pouco mais de velocidade, tenha mostrado alguns erros, algumas coisas que podem ser feitas diferente, mas não teve nenhuma mudança, sabe, tão significativa assim. Lari, se você me permite, que eu vi aqui que a Carla, ela colocou assim, né, a questão da coerência, né, falar o que faz, fazer o que fala, que é o walk the talk, é isso aí. Isso aí é fundamental, né? Você não pode estar falando uma coisa e fazendo outra. E eu quero dar um alô aqui para 2 pessoas muito importantes para mim, tá? Uma delas, com quem eu aprendi muito a respeito de liderança, que é o nosso bispo Miguel Shoa, tá? Eu tenho o privilégio, né, de ser amigo dele, ele entrou aqui, é uma alegria ele estar aqui, né? Aprendi demais com ele, continuo aprendendo, infelizmente à distância agora a gente se fala menos, convive menos, mas ele é uma inspiração para a minha vida, sempre foi. E Roger, que entrou aqui, que é um amigaço, padrinho do meu filho. Então, é um irmão, só não é de sangue, mas a Bíblia fala que há irmãos, né? Há amigos que são mais próximos, mais chegados do que irmãos, né? Ele está nessa linha aí, junto comigo, com a minha família. É muito bom ter eles aqui. Que bom, e acabou de entrar Ricardo também. Muita gente boa entrando aí. Eliane Chalassa, mas, Larissa, eu ia dizer Liloca, mas Eliane Chalassa. Liloca. Ricardo, a turma da varanda está entrando aí também. Mas, Lari, você entrou um pouco já em características, né? E você falou essa questão da pessoa ir à frente. Eu fiz uma pequena enquete, tá, sobre líderes indispensáveis com as pessoas que trabalham comigo. Né? O meu líder direto, meu gestor, pares meus e outras pessoas, e de fato tudo que eles trouxeram, tá, foi ligado à atitude, comportamento e valor. A questão técnica não foi abordada por nenhum deles. Todos que falaram alguma coisa da parte técnica falaram, a parte técnica é básica. Você, quando contrata alguém, você traz para dentro da equipe alguém que tenha uma técnica mínima. A pessoa tem que ter aquele conhecimento, né? Então, se a gente está falando em pessoas indispensáveis, isso vai ter que ir muito além da técnica. Então, alguns abordaram a questão da liderança, lógico, e não é porque você responde para um gestor e talvez você não tenha equipe que você não lidere. A liderança, ela não é uma cadeira simplesmente, né? Você lidera processos, você lidera a tua atividade, você lidera outras pessoas com quem você convive. Então, a liderança, ela é muito mais ampla, né, do que essa liderança instituída de, você tem uma equipe, você é chefe de fulano. Não, é muito além disso, né? Mas dentro do que você falou, veio o termo de protagonismo. Né? Então, uma pessoa que é indispensável, no sentido que a gente está falando, que não é insubstituível, é uma pessoa que é protagonista. É uma pessoa que parte à frente, é uma pessoa que quer chegar primeiro, entendeu? Que não espera, aquilo que você estava dizendo. Ela não fica simplesmente esperando. Ela vai à frente, mesmo que ela erre. Né? Não tem problema errar. Qual é o problema errar? Eu vi recentemente um post lá do Michael Jordan, que dizia lá, eu perdi 200 partidas, por 20 e tantas vezes eu recebi a bola para o último arremesso e eu errei e meu time perdeu. Ele fala, eu fracassei. Aí ele lista os fracassos dele e no final ele fala, e por isso eu fui vitorioso. Porque se arriscou. Porque ele se colocou na posição de ser protagonista. Quando ele acertava, ele era o herói. Quando ele errava, as pessoas falavam, poxa, ele já acertou tanto. Entendeu? Então, a pessoa tem que se arriscar. E no mundo corporativo hoje, o segredo não é você acertar sempre. O segredo é você errar rápido, para você aprender rápido. Porque
Vê o que aconteceu nessa questão da pandemia. As empresas não sabiam o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Hoje, as pessoas não sabem ainda o que fazer. A Argentina teve um lockdown de 4 meses e hoje está numa situação muito mais crítica do que estava lá no início do ano. A taxa de crescimento de mortes e de contágio na Argentina está absurda. Isso depois de um lockdown de tantos meses que eles fizeram lá. Então, ninguém sabia o que fazer. Quem partiu na frente? Quem arriscou primeiro? Eu não estou falando de irresponsabilidade aqui, tá? Mas estou falando de você ter atitude, de você buscar aprender rápido e você testar. E aquilo ali não funcionou legal, você muda, você adapta, você ajusta. Tá? Tem um outro... Pode falar. Eu quero aproveitar isso que você está falando em relação à responsabilidade, porque assim, tem uma temática que eu gosto muito, que é a accountability. E que se traduz na realidade de você assumir e trazer a responsabilidade para si. Então, quando você fala em protagonismo, por isso que eu quis trazer esse ponto ainda dentro de protagonismo, quando você fala de protagonismo, acho que independente de você ter o seu próprio negócio, né, você ser um empreendedor, ou você está atuando dentro da organização e ser um intraempreendedor, é você assumir aquilo ali para você, porque é sua carreira. Independente de você estar dentro ou fora, você é o protagonista da sua carreira. Então, você assumir, por exemplo, aquele negócio para você. Então, a responsabilidade é minha. Uma coisa que é super importante, por exemplo, existem, como você também pontuou, vários cargos, né? Eu tenho um cargo. Aí, assim, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do outro. Mas, ora, à medida em que eu sou um gestor, à medida em que eu sou um gerente, ou à medida em que eu assumo a liderança, e essa não necessariamente pelo cargo, você também bem pontuou isso, eu assumo que aquela empresa ela me representa. À medida em que eu faço isso, eu quebro esse processo. Isso não é comigo, não. A responsabilidade não é minha, não, gente. A responsabilidade é minha. Eu trago para mim e dizer assim, olha, fica tranquilo que eu vou resolver. Agora, esse resolver não é resolver. De repente, até é uma área em que eu não tenho um acesso maior, mas eu vou lá, olha, está acontecendo isso, a gente precisa, vamos trazer uma equipe profissional, vamos trabalhar, vamos tratar esse tema e vamos agir. Então eu gosto disso, eu gosto dessa coisa assim, do protagonismo para independente, se é intraempreendedor ou empreendedor, no caso, e assumir essa visão de como o dono fosse pela sua carreira. Então, eu acho que isso também faz uma diferença, assim, porque elas passam a ter uma atitude, e uma atitude ativa e proativa frente às situações, sabe? Então, para mim faz muita diferença. Eu queria complementar com o que você tinha falado aí. Não, legal, Lari. Isso que você falou é a questão do senso de dono, né? Você tem que ter o senso de dono. Exatamente. E isso que você falou, onde é que surge o protagonismo? O protagonismo surge nas brechas que há dentro do sistema, né? Não existe protagonista de coisas feitas, né? Você é protagonista de algo que não existe ainda. Então, poxa, se você percebe que há alguma deficiência, você já está sendo chamado para fazer aquilo de certa forma, né? Então você percebe que há alguma coisa que não está indo legal na tua área, dentro da tua equipe, você percebe que dentro da empresa falta alguma coisa, a tua chance de ser protagonista é essa. É você trazer aquilo que está faltando para a realidade, você completar, é uma pecinha a mais do quebra-cabeça, que às vezes outras pessoas não estão enxergando, para você é algo tão simples muitas vezes. A diferença do protagonismo para mim é essa. Muitas vezes as pessoas enxergam o que precisa ser feito, mas simplesmente não fazem, se acomodam. Entendeu? Outras, elas enxergam aquilo e partem para fazer, partem para ajudar, partem para orientar, para dizer. Nem sempre ela vai até fazer aquilo. Mas ela vai chegar para a pessoa responsável e vai dizer, poxa, será que isso aqui não é legal? O que você acha disso? E vai ajudar a construir. Né? Qual é o diferencial para essa pessoa? Mas ela não vai aparecer no final, porque não foi ela que fez. Garanto que em outra situação ela vai ser chamada para colaborar. Porque isso é o que a gente chama de colaboração. Né? A colaboração não é você dar ideia daquilo que é o teu escopo. Colaboração é você dar ideia de uma maneira ampla. Em tudo aquilo que é concernente, né, ao que está acontecendo. Exatamente. E não simplesmente naquilo que é teu job description. Teu job description é tua obrigação. Você tem que fazer aquilo ali. Não tem jeito. Você quer ser diferenciado, ser indispensável? Vá além disso.
porque senão você nunca vai ser visto dessa forma. Perfeito, André. Eu acho que você assim falou muito bem, porque eu posso até dar um exemplo. Existem muitos planejamentos estratégicos realizados e simplesmente arquivados. Por quê? Porque você define, você cria, mas você não pratica, você não coloca na mesa, você não realiza, você não faz as ações que deveriam fazer. Quem é que está colocando aí a responsabilidade de solucionar algum problema? É de quem o enxerga. Olha aí. É de quem enxerga. Que é de quem enxerga. E assim, muito, muito bem colocado. É isso, é você olhar. E aí eu vou até aproveitar essa oportunidade, que eu acho que é uma outra coisa que eu gosto muito. Na hora quando você enxerga, você colocar o problema na mesa. Porque muitas vezes o problema está aí, mas você não coloca na mesa. Porque só colocando na mesa é que a gente vai ter a condição de trazer soluções. É só colocando o problema na mesa que você tem condições de pensar em cenários, de possibilidades, às vezes de coisas bem simples, bem pontuais, mas às vezes de coisas mais complexas. Tá certo? Então, assim, quando você não faz isso, você perde uma grande oportunidade. No Vale do Silício, existe uma grande afirmação dizendo assim, que nosso foco não deveria ser só na solução. E na hora eu percebi, não é na solução e no problema. Porque às vezes a gente já quer dar uma solução meio mastigada, meio conhecida, para aquele problema. E o problema ele continua, ele só melhora um pouco, ele se resolve. Mas na hora quando você foca o problema, você pode trazer soluções inovadoras. Você pode trazer soluções que ajudam a você e ajudam a sociedade. Você pode trazer soluções disruptivas. Então, essa questão é muito interessante, entendeu? E não vir só com respostas, mas com perguntas amplas que abram essa percepção. Quando você expõe, né, no bom sentido, o problema, coloca na mesa, como você falou, você abre espaço para que seja resolvido. Né? Quando você não faz isso, você se torna parte do problema. Né? E aí eu gosto muito de uma frase de Jesus. Né? Jesus fala assim, quem comigo não ajunta, espalha. Então assim, ou você pega aquilo ali para trabalhar junto, para fazer a coisa ser resolvida e acontecer, ou você descobriu um problema e guardou ele para você, porque não é teu, não é da tua área e tal, e você passou a ser parte do problema. Então não seja parte do problema, seja parte da solução. Que é o lado bom da história. Seja parte da solução. Seja parte da solução. Então eu acho que isso assim, isso é perfeito. Veja que diferença. A gente já falou aqui em tantas atitudes e posicionamentos que distinguem esse profissional. E eu queria colocar mais um. Eu acho que à medida em que a gente assume isso, a gente assume o risco. Eu acho muito, muito, muito bom. E muito bom assumir esse risco também de forma compartilhada. À medida em que a gente faz isso, coloca na mesa, assume o risco e traz as pessoas certas, assim, não é eu sozinho, a gente compartilha, a gente, olha, gente, é isso, eu estou pensando nisso, o que é que vocês acham? Mas já traz alternativas, já traz cenários. Às vezes cenários, nunca tem uma coisa só, não é? Na verdade, porque assim, soluções prontas com um caminho só é muito ruim. Mas na hora quando a gente olha existem muitas possibilidades, muitas vezes, para os problemas pontuados, não é? Então, eu acho que essa amplitude e, ao mesmo tempo, trazer profissionais com múltiplas visões para aquilo é de muita agregação de valor. Porque tem gente que assim, acha que eu quero contribuir, mas desde que seja o que eu estou dizendo. E não necessário. Não necessariamente você tem que ser um articulador, você tem que ser um mediador. Não necessariamente a resposta vem de você. A resposta pode vir de outros. O teu mérito aí é de olhar e de dizer, olha, vai lá, porque isso aí está muito bom, vamos trabalhar em cima dessa ideia e isso já vai fazer uma total diferença. Então, eu acho que essa postura das pessoas faz muita diferença. Não, Larissa, eu fico pensando, qual é o sonho de qualquer líder? É ter uma equipe que resolva as coisas, né? Que cada vez menos dependa dele, né? O líder que é líder, ele tem que preparar a equipe para isso, para, de certa forma, ele ser substituível,
né? O líder tem que preparar alguém para a cadeira. Enquanto a equipe não resolve tudo aquilo que ele é capaz de fazer, ele está estagnado, ele está amarrado naquela posição, né? Só cresce quem consegue desenvolver pessoas para estar no próprio lugar, né? Então, enquanto equipe, as pessoas têm que olhar nesse sentido também, né? Então, essa participação, o trabalhar junto, a questão não é quem resolve o problema, a questão é como é conduzido o processo que leva à resolução do problema. E o processo, ele nunca vai ser feito por uma pessoa só, entendeu? Um processo bem organizado, que estimule as pessoas a irem atrás das dificuldades, a colocarem, né, à luz os problemas, a não terem medo de dizer, poxa, falhei, errei aqui. Quando você consegue construir isso, a coisa funciona e anda bem. Mas é um processo, sabe? Não tem aqui não é legal você ter o salvador da pátria dentro da tua equipe, sabe? Aquele MacGyver que resolve tudo. Tá aí o resto. Se você tem uma pessoa que se destaca muito, porque sempre ela resolve, tem alguma coisa muito errada com o líder e com o resto da equipe. Perfeito. E eu acho que foi Sandro que colocou aí, dizendo assim, assertividade coletiva, preparar sucessores. Isso é um ponto extremamente importante. Quer dizer, a gente tem que estar justamente trabalhando para que eles cresçam. Para que eles cresçam. É isso aí. Na verdade. Então, assim... Porque cresce todo mundo junto. É muito bom que cresce todo mundo junto. E isso faz uma diferença no campo corporativo muito grande. Para o ambiente e para esse pensamento criativo. Não é como é demais, para a construção de clima... Exatamente, para a construção de um bom clima, para você ter velocidade nas ações, né? Hoje em dia todo mundo falando muito de velocidade, de agilidade e tudo mais. Ou você tem, de novo, vem aquela questão da química da equipe, né? Quando existe uma química muito boa entre o líder e a equipe, dentro da equipe, a coisa flui. A coisa flui. Aí e outra não tem nenhum problema. Que eu gosto muito, que eu tenho que colocar, porque isso para mim faz uma diferença enorme. São pessoas com energia. Para mim, uma pessoa indispensável, onde tem uma questão, ela vê uma oportunidade. Teve um problema, ela diz, bom, eu tô aqui para isso. Né? Então ela vê uma oportunidade. São pessoas que olham e se desafiam, são pessoas que têm energia, são pessoas que têm brilho nos olhos, são pessoas que gostam do que fazem. Eu adoro essa coisa do brilho dos olhos, porque assim, você trabalhar com pessoas que têm energia, gente... Ela te impulsiona para frente. Você trabalhar com pessoas que têm um humor, que tem uma coisa boa, que é bom você estar junto. Nossa, ela energiza, não só a si, mas ela energiza as pessoas que estão juntos. Jack Welch, ele já falava muito isso. Uma das coisas que ele mais falava era de uma pessoa que energiza, seja ela tem energia e ela energiza as outras pessoas. Energiza, né? Isso faz toda a diferença. Energiza. Gente, isso faz toda a diferença. Nessa lista de skills que eu anotei aqui, eu escrevi assim, a habilidade de incendiar. Opa, essa eu gostei, essa eu vou colocar no meu repertório. Habilidade de incendiar. Pode colocar. É a habilidade de incendiar, entendeu? De tocar fogo no time, de tirar a equipe daquela mesmice, né? Daquela coisa muito assim, e de trazer alguma coisa nova, de fazer as pessoas saírem da cadeira, entendeu? É isso que você está dizendo mesmo. O movimento precisa acontecer. Habilidade de incendiar, amém. Então você tem aquela energia, você percebe o clima, você percebe o momento, inclusive, onde precisa fazer isso, e muitas vezes as equipes exigem isso do líder, somente. Né? De fato, as equipes, né, um dos grandes objetivos de cada equipe é enlouquecer o chefe, né? A gente sabe disso, né? Mas elas cobram muito isso, muitas vezes, do gestor. O meu gestor não está vendo que a equipe está precisando de uma energia e tal. Cara, se você está vendo que a equipe precisa de energia, fala com o teu chefe para fazer alguma coisa, ou você mesmo vai lá e faz. Cria uma maneira de, sabe? Marca uma conversa de 5 minutos com a equipe, junta todo mundo num cafezinho e pergunta o que é que está acontecendo. Sabe, como é que a gente pode fazer diferente, o que é que está precisando para a gente se motivar. Está faltando um projeto que seja desafiador? Está faltando aprender alguma coisa nova? Enfim, vai atrás. Tem que ir atrás.
Carla está dizendo aqui, o erro tem que ser libertador e educador. E agora eu vou pedir licença também, porque entrou uma pessoa muito querida, Daniela Quintanilha também. Então, assim, Daniela, um beijo, bom estar com você. Não é? Agora, gente, André, deixa eu lhe dizer, nossa live está chegando ao fim, meu querido. Eu olhei aqui o relógio, já me... Então, assim, deixa eu 5 para as 8 já. Eu acho que tem uma outra coisa que eu queria... Pois é, eu queria duas coisas antes da gente encerrar a nossa live, eu acho que que é muito importante, que eu queria ouvir de ti, assim, para esses profissionais que estão, assim, nos escutando, André, me diz uma coisa, quais são os temas, principalmente de relevância, que a gente diga o seguinte, olha, se você quer se desenvolver, vá atrás disso. Então, isso faz todo sentido. Eu, como já tinha falado de accountability, eu acho que a accountability é muito bom. Tem algumas questões que eu acho essencial, por exemplo, pensamento estratégico, eu acho extremamente importante. Como é o processo de tomada de decisão, porque não é um processo só intuitivo, tem técnicas para esse processo. Como é pensamento crítico, eu acho importante. Então, assim, existem algumas questões que ajudam e fazem toda a diferença nesse processo. E aí eu queria ouvir de você, antes da gente passar nos momentos finais aí. Tá, legal. Eu vi recentemente um chart do Fórum Econômico Mundial, que ele trazia skills que estão em declínio, skills que estão crescendo, e ele coloca lá a data de 2022 como uma referência. Tá? Não concordo com tudo que está escrito lá. Tá? Mas, porque eu acho que tem um pouco essa visão de desmerecer alguns skills, porque são mais antigos, mas que são extremamente relevantes. Por exemplo, eles colocam a escutativa como algo que pode estar diminuindo, e para mim, a escutativa ela sempre vai ser super dominante, entendeu? Dentro de uma equipe, dentro de uma organização. Enfim, tem algumas questões desse tipo. Mas ele fala do pensamento crítico que você colocou, ele fala do pensamento analítico, tá? E um pensamento muito voltado à inovação. Né? Então a gente escuta muito essa história de que grandes empresas, né, grandes conglomerados vão deixar de existir nos próximos anos, vão surgir coisas novas, profissões novas, e a gente realmente vive essa mudança cada vez mais rápido. Tá? Eu gosto muito dessa questão da inovação e da criatividade, certo? Então, de fato, muito do que a gente está falando do profissional indispensável tem a ver com essa criatividade, como mudar aquilo que já é feito. Você precisa continuar fazendo o que é feito, mas você pode fazer de maneiras diferentes. Né? Para mim tem um que é importantíssimo no que a gente está vivendo, que é o aprendizado ativo. Tá? A gente não pode mais, a gente nunca pôde parar de aprender, mas a gente tem que ter uma preocupação muito maior com isso agora. Tá? Tem algumas universidades nos Estados Unidos hoje que elas excluem aqueles treinamentos e conhecimentos que têm mais de 5 anos no currículo das pessoas. Mais de 5 anos, Larissa. Então, aquilo que você... eu fiz faculdade 20 anos atrás e estou ainda me pautando nisso, sabe? Eu fiz um curso de comunicação 15 anos atrás. Esquece, as coisas mudaram, as coisas se desenvolveram. Você precisa hoje estar se atualizando, porque senão você vai ficar para trás, sabe? Então, outra coisa importante... Isso já são, assim, pelo que eu estou entendendo, até porque a gente tem 1 minutinho para a gente fechar só, eu não quero que caia, isso já seria a sua mensagem, assim, para as pessoas, André? Seria, sim, uma de mantenha-se atualizado, mantenha-se aprendendo sempre, seja você líder, seja liderado, independente de onde você esteja, se você parar de aprender, você vai cair. Se você parar de aprender, você vai estagnar. Não tem jeito. Eu acho que esse aprendizado ativo, e ele é tão amplo, que ele envolve novas tecnologias, envolve novos conceitos, envolve você se modernizar, envolve um novo modelo de gestão, um novo modelo de comunicação, envolve tudo. Sabe, você se aderir às novas tecnologias, à nova maneira de se relacionar, enfim. Ele é extremamente amplo, tá? Mas um outro, eu não sei se eu vou ter algum tempinho a mais depois, mas um outro que para mim é uma coisa importantíssima. Tá? Seja fiel aos seus valores.
Então, a gente vive hoje muito uma imposição de valores, de maneira geral, tá? Dentro da sociedade, dentro das empresas, que determinam que determinados valores vão ser trabalhados agora e tudo mais, e nem sempre você casa com aquilo. Seja fiel aos seus valores. E se aonde você está, isso não casa, muda de lugar. Sabe, pessoas não são sucesso em todos os lugares onde elas entram. Elas vão ser sucesso naquele lugar onde ela tem essa química, onde ela se adequa, onde ela se sente livre para poder participar, para poder contribuir, para poder ajudar, e onde ela não se sente violada também nos seus valores. Então, há muito campo para todo mundo. Esteja no seu lugar certo. Isso é muito importante. Poxa, André, muito, muito, muito bom. Então, eu quero realmente, assim, só contribuindo aí de forma final para a gente fechar a nossa live, agregando isso que você já disse, trazendo assim, seja um profissional, você disse fiel aos seus valores e seja íntegro. À medida em que você é uma pessoa íntegra, é uma pessoa realmente, como você colocou, fiel aos seus valores, você traz uma marca pessoal importante nisso, não é? Você é uma pessoa do qual estamos falando aqui a esse todo o tempo. A gente fecha com isso, deixe sua marca pessoal, agregue, deixe o seu legado. Eu gosto muito da pessoa deixar o seu legado. Onde quer que você esteja, você realmente saia deixando o seu legado, ou fique, mas transforme esse ambiente no melhor ambiente possível. Sandro falou aqui de voluntariado, é uma coisa que a gente faz dentro do profissional e da carreira e do pessoal, e essa é uma junção muito importante, que hoje não tem muito mais essa diferenciação, a gente pode trazer e ser esses valores pessoal e tem que estar totalmente fazendo match com a organização nesses valores também. Então, assim, eu quero, de uma forma muito, muito grande aqui, agradecer, minha gratidão a você, André. Eu acho que trouxe questões, assim, de uma valia muito grande. Quem teve a oportunidade de estar aqui ouvindo você, tenho certeza, de uma reflexão e uma grande questão, é uma decisão, mudança de atitude, gente, que é o que nós estamos praticamente falando aqui, ela começa com a decisão. Então, à medida em que você toma uma decisão e dá o primeiro passo, isso aqui vai fazer diferença para vocês. Então, minha gratidão a todos que estão presentes. Dizendo que já vou falar, viu, André, da nossa próxima live, que vai ser na quarta-feira, que vai ser com Carla Verônica. Quem esteve aqui conosco, tá certo? Vai ser a nossa próxima live, como crescer profissionalmente na empresa que eu trabalho, parte 2. Carla Verônica, vamos estar aqui num bate-bola com ela, então estejam aqui, tá certo? E olha, a gratidão é tanta por vocês estarem aqui. E como você falou, André, esse aprendizado ativo, todas essas questões a gente vai estar trabalhando, sim. Então, André, eu quero encerrar, antes que ela caia sozinha, e agradecendo demais, meu coração se enche de gratidão. Tenho certeza que foi super valioso para todos que tiveram a oportunidade de estar aqui. E, gente, a cada um de vocês, minha gratidão também. Eu vi que entrou Ana Carla Cantarelli, muito obrigada por você estar aqui, Carlos Justino, e a todos que contribuíram de uma forma direta e indireta. O meu forte abraço. Até a próxima live e até os Profissionais que Valem Ouro. Boa noite, gente. Legal, Lari, muito obrigado também. Boa noite, todo mundo.